Na lição passada, nós aprendemos 4 maneiras que o Espírito Santo nos ajuda como servos de Jesus Cristo. Ele nos transforma em servos pela regeneração e purifica crescentemente para o serviço. Ele nos equipa com dons espirituais para o ministério ao qual Ele mesmo nos chamou. E Ele nos dá o poder que precisamos para realizar o serviço. Hoje veremos como o Espírito Santo nos ajuda através do nosso estudo da Bíblia. O Espírito Santo nos dá entendimento da palavra de Deus. Pouco tempo antes da sua crucificação e ressurreição, naquela última conversa com seus discípulos, Jesus lhes prometeu que enviaria o Espírito Santo e que ele estaria para sempre neles. Depois ele falou sobre algumas das atribuições do Espírito Santo. Ele disse assim aos discípulos, em João 14, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E mais adiante, no capítulo 16 e no verso 13, ele diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Estes versos falam sobre a atuação do Espírito Santo no nosso entendimento. Para os primeiros discípulos, esta atuação os levou a escrever o Novo Testamento e a entender o Antigo Testamento à luz da obra de Cristo. Pois Pedro mesmo, depois de explicar que ele ensinava aquilo que viu e ouviu pessoalmente e que o Espírito Santo ajudava a lembrar e entender, ele diz o seguinte em relação ao Antigo Testamento. Isto está em 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Ele fala assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma palavra da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vemos que o próprio Espírito Santo inspirou e supervisionou a escrita tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ninguém melhor do que ele, então, para dar a nós, discípulos do século XXI, entendimento da mesma Escritura. Porém, nós só teremos algo para entender se nos aplicarmos à leitura da palavra e muito mais ao estudo da palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos purificar. Logo depois desta conversa que Jesus teve com os discípulos, ele começou a orar ao Pai. E nesta oração ele pede que Deus santifique os seus discípulos. Santificar quer dizer separar do pecado que está no mundo e em nós. É purificar. E João escreve que Jesus falou assim na sua oração, em João 17, os versos 16 a 19. Jesus falando, fazendo referência aos discípulos, diz: Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O Espírito Santo nos mostra na Bíblia como devemos ser, pensar e agir. E quando obedecemos, somos purificados das obras, das práticas erradas. É inclusive somente através do poder do Espírito Santo que nós mudamos as nossas práticas e atitudes. Segundo Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo,
neste livro, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, diz assim a respeito da utilidade da Escritura para nos corrigir as práticas e as atitudes. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É através do estudo da Bíblia que nós conhecemos quem Deus é, seu caráter, seus propósitos e mandamentos. A Bíblia é o manual do servo do Senhor. É na Bíblia que vamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e como ele viveu aqui na terra para seguirmos o seu exemplo. Se a marca do servo é que ele obedece ao seu Senhor, é na Bíblia que vamos tomar conhecimento da vontade do Senhor. Não dá para alguém que pretende servir ao Senhor Jesus não conhecer e muito bem a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia frequentemente, mas de modo retalhado. Um verso aqui, outro acolá, fora do contexto. Eu comparo estes a alguém que vai a um banquete e come apenas uma azeitona e vai embora. Outros até que demoram um pouco mais e provam uma variedade de pratos. Mas é só prova mesmo. Não chegam a apreciar a refeição como um todo. Ainda outros nunca se acostumaram a mastigar e só tomam papinha. A palavra de Deus mastigada e servida em um sermão ou palestra. Mas Deus requer do seu servo que não só se alimente adequadamente, mas que ofereça banquetes saudáveis a outros. Continuando na analogia do banquete, o servo do Senhor precisa aprender a escolher os ingredientes e elaborar receitas de acordo com o ministério realizado por ele. Pois Paulo escreve assim a Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Este é o ideal, manejar bem a palavra da verdade. Isto vem com o estudo da palavra e experiência em obedecer os seus ensinos. Então, meu irmão, minha irmã, servos do Senhor Jesus Cristo, como anda o seu manejo da palavra da verdade? Em um primeiro momento, enquanto somos bebês na fé, a Bíblia nos encoraja a tomar leite para crescermos e amadurecermos. É o sentido deste texto, em 1 Pedro 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O recém-nascido quer mamar a toda hora. Ele faz questão de insistir nisto e exige que alguém tome providências para que ele se satisfaça. A fome dele não espera. Você tem esta fome da palavra? Ou anda com fastio? Jejum da palavra de Deus não é bíblico. A nossa salvação tem aspectos muito maravilhosos que nós só podemos conhecer através da revelação bíblica. Precisamos conhecer estas maravilhas e ajustar nossa vida e serviço àquilo que vamos descobrindo sobre a salvação. Não podemos ficar só na papinha. Precisamos chegar a gostar e saber lidar com comida sólida. Isto é para nossa saúde espiritual, para reforçar nossa imunidade contra o pecado, para chegarmos à maturidade espiritual. O escritor de Hebreus observa o seguinte:
em Hebreus 5, os versos 11 a 14. Ele fala assim: vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hoje nós temos muitos recursos que nos ajudam no estudo da Bíblia. A editora Convicção é quem produz a revista para o estudo bíblico que usamos comumente nas igrejas batistas. O nome da revista de adultos é Compromisso. E a editora Convicção, agora, durante a pandemia, começou a produzir vídeos de resumos das lições desta revista. Estes vídeos estão no canal da editora Convicção no YouTube. Vale a pena dar uma olhada. Existem ótimos pregadores e professores que também têm conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu recomendo 2. O pastor Luiz Saião e o pastor Israel Belo de Azevedo. Recomendo fortemente que sempre que for estudar a Bíblia com a ajuda de qualquer mídia, tenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a passagem que está sendo apresentada. A Rádio Transmundial também oferece cursos bíblicos muito interessantes e instrutivos. Um outro recurso na internet é que podemos encontrar textos bíblicos usando apenas algumas palavras do texto. Por exemplo, vá ao Google e escreva texto bíblico Ovelha Perdida e você receberá vários sites que lhe dão textos da Bíblia que falam de ovelhas perdidas. Isto nos ajuda muito quando nós queremos fazer um estudo temático. Nós escolhemos um tema para saber o que a Bíblia diz a respeito desse tema. O estudo puramente pessoal é muito importante. E uma das maneiras de estudar pessoalmente a Bíblia é justamente o estudo temático. Mas, se você sempre leu um verso aqui, outro acolá, eu recomendo que você escolha um livro da Bíblia e comece a ler trechos mais compridos, trechos maiores. Por exemplo, 2 ou 3 capítulos em seguida. E note quem está falando naquele texto. Note para quem ele está falando. Onde estão geograficamente? Em que período histórico isso tudo está acontecendo? Qual é o assunto ou questão em pauta? O que é dito sobre essa questão? Faça anotações por escrito. Mas eu creio que há algo que muitos servos do Senhor fazem que é muito prejudicial e que exige uma correção. Muitas pessoas leem a Bíblia sem a expectativa de realmente entender. Só acham bonito e deixam por isso mesmo. A Bíblia foi escrita para ser entendida. Quem lê e não entende, e isto é possível, mas se a pessoa não entende, precisa ir atrás de uma resposta que dê entendimento. Pesquise, analise, ore, procure alguém que possa lhe esclarecer. Não fique só achando bonito, entenda. Que Deus nos dê cada dia mais fome da palavra e mais entendimento daquilo que lemos. Amém.